partir do verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse dia tão especial, dia do Senhor. Tempo de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos o teu nome, e de, ó Senhor, lermos a tua palavra e buscarmos orientação da tua verdade. Esta oração do Senhor Jesus é tão maravilhosa, porque é uma oração que ele ora ao Pai, ao Senhor, intercedendo por nós. E nós queremos pedir que o Senhor nos ensine com Jesus em como orar, em como estar na tua presença. Jesus estava no final do seu ministério e sabia exatamente o que passaria, mas mesmo assim ele está com alegria na tua presença. Em nome de Jesus nos ensine, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Ok. Falamos semana passada introdutoriamente desse texto, e o que nós vimos inicialmente foi que a oração que nós fazemos, ela revela muito aquilo que nós valorizamos. Lembram disso? Quando eu ouço a oração de alguém, eu digo, agora eu estou conhecendo o que essa pessoa realmente está passando e o que ela valoriza. O Senhor Jesus, nesse texto, ele está vivendo o final do ministério dele. Ele estava diante da sua maior dificuldade ministerial, mas que seria cumprido tranquilamente por ele, porque ele sabia que aquele era o propósito de Deus na sua vida. Contudo, envolvia sofrimento, envolvia dificuldade. E é exatamente em meio a isso, depois de ter conversado com seus discípulos, no capítulo 14, diz, olha, eu estou indo e para onde eu estou indo vocês não podem ir. E diz o texto que eles ficaram atônitos, tipo, largamos tudo da nossa vida, cremos e vimos esse Deus fazer tantos milagres, e agora ele chega para nós e diz, eu estou indo, e para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus diz para ele, não se turbem, não fiquem conturbados dentro do coração, não fiquem ansiosos. Eu estou indo para a casa do Pai e vou preparar lugar para cada um de vocês. Jesus tem uma palavra amável com aquelas pessoas. E ele diz, vocês não vão ficar órfãos, sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito, o Consolador. Ele estará com vocês e eu com ele, com vocês estarei. E Jesus acalenta o coração deles, falando a respeito de coisas que somente ele pode falar com essa autoridade e trazer sobre nós esta esperança. Mas agora, aqui no capítulo 17, se você for mais para frente, aí você vai perceber, o capítulo 18 começa com Jesus sendo preso. Mas antes disso, ele tem um tempo com o Senhor e intercede por nós. Ele faz aquilo que é próprio do seu ministério. O seu ministério tem um dos ofícios chamado sacerdotal. Ser sacerdote de alguém é ser mediador entre essa pessoa e Deus. No Antigo Testamento haviam sacerdotes. O Senhor Jesus é conhecido em Hebreus, como nós temos estudado, como o grande sumo sacerdote. O último dessa linhagem, e diz o texto, é para que nós pudéssemos ter tudo aquilo que estava prometido cumprindo-se. E o texto de Hebreus diz, e ele fez um único sacrifício, um sacrifício perfeito, para sempre. Jesus sempre, na sua vida ministerial, ele esteve fazendo a favor de nós, por amor de nós, para a nossa salvação, para cuidar da nossa existência, tanto hoje quanto futuro. E isso leva-nos a compreender ainda com maior intensidade o fato de Jesus, terminando o seu ministério, ele fazer uma oração por aqueles pelo qual ele encarnou, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou a nosso favor. Tudo isso uma obra mediatorial. Morreu a minha morte, sofreu o meu sofrimento, ressuscitou para que eu tenha a mesma esperança, porque ele é sacerdote. Então essa oração aqui é a oração que só Jesus pode fazer por nós. E a primeira parte da oração, ele pede ao Pai para que o glorifique. Glorifique a mim, Pai, como eu tenho glorificado ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha, agora é a hora deles entenderem exatamente quem eu sou. O Rei, o Criador, o Sustentador, o Deus como o Senhor Pai, o Deus com o Espírito, sendo da mesma essência. E agora permita que essa obra glorifique ao Senhor e glorifique a mim. E Jesus intercede por si mesmo. Glorifica a mim, Senhor. Faça essa obra, porque a hora, verso 1, é chegada. É muito interessante porque eu e você também temos essa necessidade de orarmos por nós mesmos.
de estarmos diante do contexto da nossa existência e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, agora eu vou conversar com o Senhor a respeito da minha vida, das minhas prioridades e as minhas necessidades. Jesus tinha uma necessidade agora, era concluir o seu ministério e ser glorificado pelo Pai. E eu terminei a semana passada perguntando aos irmãos: Senhor, Jesus fez isso e Ele nos ensinou a ter essa mesma atitude. Como é que a gente vai fazer isso? Como ter essa intimidade com Deus e ter um coração necessitado na presença dEle, mas com alegria, esperança e convicção. Hoje, na continuação da oração, nós vemos o Senhor Jesus fazendo duas solicitações ao Pai pela sua igreja. A primeira delas, Ele pede ao Senhor para proteger os crentes. E depois o Senhor Jesus pede para Deus santificar os crentes. Então vamos lá. Primeiro, Jesus ora por nossa proteção. Essa oração de Jesus, quando Ele está se afastando das suas necessidades e mostrando a preocupação com seus discípulos, Ele coloca diante de Deus, Pai, aquilo que era prioridade para Ele. A sua vida e o seu ministério era, o cumprimento cabal, santo e perfeito era, e agora uma outra prioridade na sua vida é: eu preciso continuar o ministério na vida dessas pessoas. Eu estou indo, mas Senhor, cuida deles. Pai, cuida deles. Tenha misericórdia deles. Ele está pedindo pela necessidade dos seus discípulos. Quando do verso 6 ao verso 16, o principal motivo de oração é sobre isso, sobre uma proteção, mas não é uma proteção de paredes, de muros, de cerca elétrica, não é esse tipo de coisa. Ele está falando de uma proteção espiritual. Ele está orando contra a desunião e contra o maligno que pode atingir essa convivência do povo de Deus com o povo de Deus. Proteja esse povo, Pai. Parece que Jesus está preocupado com uma ameaça tanto externa quanto ameaça interna. E vocês vão perceber isso comigo, aqui olhando o texto. Ele diz: Pai, olha, é importante que o Senhor mantenha eles juntinho, porque ali dentro da igreja pode ter problema. E ele diz: Pai, cuida deles, porque eles estão no mundo. Eles não são o mundo e o mundo não são eles. Antes de pedir essas coisas diretamente, Jesus prepara em espírito de oração a base da sua oração pelos discípulos. E isso acontece do verso 6 ao verso 10. Jesus articula ali que sua oração está diretamente ligada à maneira como os discípulos pertencem a Ele. Observa o texto. A linguagem que Jesus traz é uma linguagem de posse. Olha só, no verso 6 ele diz: manifestei o teu nome àqueles que o Senhor me deste do mundo. Olha, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer e manifestei o Senhor diante deles, mas há aqueles que o Senhor me deste. O alvo do Senhor Jesus era a igreja. Aquele que haveria de crer e já havia crido ali. Só que depois nós vamos ver que são mais do que aqueles daquela época. Ainda no verso 6 ele diz: eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. De novo ele está dizendo: olha, o Senhor é quem me deu, o Senhor me conferiu responsabilidade e me deu essas pessoas, essas que foram convertidas. Olha o verso 9, o que diz o texto: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Olha o verso 10, continuando ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me
deste, para que eles sejam um, assim como somos um. O verso diz claramente no verso 10, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, neles eu sou glorificado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está fazendo uma diferença aqui, uma distinção clara entre aqueles que são os seus discípulos e o resto do mundo. E isso é muito significativo. Existe uma ideia regente na mente de muitas pessoas de que o Senhor Jesus, ele morreu por cada indivíduo sobre a face da terra. Mas é interessante que o Senhor Jesus, nesse texto, ele deixa bastante claro que a obra e o ministério dele, e que a intercessão dele é para o povo de Deus. O que Jesus Cristo fez ali naquele lugar, com aquelas pessoas, durante aqueles 3 anos de ministério, a sua morte, a sua ressurreição, todas ocorrendo diante do seu poder, ele fez isso por causa daqueles que ele resolveu amar antes da fundação do mundo, e agora ele age com amor através de graça na vida dessas pessoas, através de atos de bondade. Aqui, o que destaca, o que é mais importante, é a natureza do relacionamento entre os discípulos de Jesus e Jesus. Ser cristão, amado irmão, ser alvo da oração do Senhor Jesus, ocorre por causa do relacionamento que Deus tem conosco, o relacionamento que Jesus tem por nós, conosco. Eu estou orando por esses que o Senhor trouxe para mim, que o Senhor me deu, os quais o Senhor cuida e cuidou e vai continuar cuidando. Eles pertencem a Jesus. A igreja do Senhor pertence a Jesus. E isso tem a ver com intimidade, com convivência, tem a ver com amor de Deus. E eu experimento e eu digo, nunca imaginei que pudesse ser amado desse jeito. E cada vez mais a minha relação com Deus demonstra isso. Eles são meus, porque o Senhor me deu a igreja. É maravilhoso demais isso, querido, ouvir da voz do Senhor, de que Ele intercede por nós, porque nós somos dEle, e Ele cuida de nós. Semana passada eu repeti isso para vocês alguma coisa, que foi o Salmo 63, quando o salmista Davi no deserto, ele diz para o Senhor, ó Deus, meu Deus. E ele anda durante todo aquele texto relembrando quem era Deus e como Deus agia como Deus da sua vida, apesar de ele estar sendo perseguido de morte, está no deserto, sem nenhuma proteção humana, mas ele está ali adorando a Deus em todo o tempo, porque ele lembra que Deus é o seu Deus. O Senhor Jesus está aqui orando pela igreja, pelo povo dele, pelo qual ele faleceu, ele morreu e ressuscitou, e ele fez tudo isso porque a igreja é dele, e ele diz, o Senhor me deu essas pessoas, elas são minhas, elas convivem comigo. Essa é uma posse que se torna a base da perseverança da vida cristã. É por causa da convivência, da comunhão, por causa da intimidade, por causa da responsabilidade daqueles que a gente convive com Ele, chamado Jesus Cristo, é que a igreja persevera. É que a igreja enfrenta dificuldades, e eu falando igreja, estou falando do somatório daqueles que creem. Nós só somos vencedores por causa do Senhor, nós só perseveramos na vida cristã, porque Jesus cuida de nós, e Ele convive conosco, e porque Ele ora por nós. Ele tem zelo pela sua igreja. Eu acho maravilhoso quando a gente vê Paulo falando a respeito do Espírito Santo em Romanos capítulo 8, e ele diz que que o Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. A ideia ali de Romanos capítulo 8 é a seguinte: naquele tempo, naquele momento de ansiedade, de dificuldade, de lutas da vida, em que eu não dou conta nem mesmo de interceder, de orar, de pedir por mim mesmo, de sair do lugar, de achar que a minha oração não passa do teto, aquele momento onde eu me sinto meio só, aquele momento, diz o texto, ali naquele momento, Deus, através do seu Espírito, Ele faz a oração que eu deveria fazer. Ele ora no meu lugar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que Deus sabe quem nós somos e Ele sabe quem Deus é. E esse Deus é o Deus que nos leva à intimidade com Ele. Ele diz, olha, o mundo repulsa, joga de lado, não aceita Jesus. Os poderosos não levam em consideração. Mas, apesar de nem olhos terem visto, ninguém ter percebido Deus, Deus nos revela através do Espírito que intercede por nós. É interessante essa linguagem dentro da Trindade, onde existe uma ação desse Deus glorioso, onde Ele intercede por nós. Aqui nesse texto, Jesus está intercedendo por você, e Jesus está intercedendo por mim. Por quê? Porque nós somos dele. E isso significa, nós temos intimidade com o Senhor. Em outras palavras, a esperança no meio das dificuldades que nós vivemos e que faz o nosso coração ficar machucado, não vem daquilo que eu faço, mas tem a ver com a quem eu pertenço. Eu posso ter esperança de vencer o sofrimento e as dificuldades de Deus, não é porque eu sou bom, mas porque eu sou do Senhor Jesus. O Pai me deu para Jesus. Eu vivo com Ele. A perseverança cristã, ela está ligada à segurança que Cristo dá para mim. A minha segurança vem daquele que tomou posse da minha existência e que dá sentido e propósito para a minha vida, mesmo diante das desventuras e diante dos sofrimentos. Deus, em momento algum, Ele joga fora a sua igreja. Em momento algum, Ele não nos expulsa da sua intimidade. E isso porque Ele recebeu do Pai, e Ele assume a responsabilidade de interceder, agir como sacerdote na presença do Pai a nosso favor. E cada vez que eu chego diante de Deus em oração, eu chego em nome de Jesus. A cada momento que eu tenho necessidade, eu vou a Jesus. A cada momento da minha existência, a minha esperança, ela é inquebrável, porque Ele me assumiu. Eu não sei se você tem pensado com profundidade a respeito disso. Nós falamos, mas você entende o que significa isso? Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Eu acho muito interessante porque Pedro está falando de algo bem parecido com isso. Alguns momentos nas nossas vidas, nós temos que lembrar, eu pertenço a Jesus. Ele cuida de mim. A partir do verso 3, por favor. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Esse é o motivo da nossa alegria. Embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que,
Qual o propósito delas? Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, pela dificuldade, pelas angústias, resulte em louvor, glória e honra, para quem? Aquele que tem a nós como Deus, e Ele tem, porque Ele recebeu do Pai, aquela glória e honra na revelação do glorioso Jesus Cristo. Observem que, quando Jesus está aqui orando por proteção desses discípulos, é porque Ele diz para o Pai: o Senhor me deu essas pessoas, eu sei que elas dependem do Senhor, é por isso que eu intercedo por elas. Os versos 11 e verso 12, nós vemos essa oração com uma mais específica. Jesus, Ele está partindo, lembrem disso, Jesus está partindo. Você pode dizer, mas Jesus não sabia que ele sofreria todas aquelas coisas. Claro que sabia, Ele era Deus, lembra disso? Ele é Deus. E aqui eles estão ficando no mundo, e Ele diz para o Pai: Pai, guarde-os em seu nome, que o Senhor me deu. Guarda-os em teu nome, Pai, porque é nesse nome que eles estão. Ao usarem meu nome, em seu nome, perdão, a expressão, Jesus está apelando para a fidelidade dos discípulos. Em seu nome Ele está dizendo: olha, Pai, é por causa dos discípulos que eles vão vencer? Pelo contrário, Ele está orando pelo poder de Deus, através da revelação de Jesus Cristo, que lhes deu para que eles pudessem ser discípulos e para que eles pudessem permanecer espiritualmente leais na ausência de Jesus. Jesus está indo embora, e Ele está dizendo: eu estou orando por causa do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, e é o único que eram materiais, não era espiritual, e muito menos de convivência e intimidade, porque cada um estava na sua. E nós somos alegres. Eu falei: que alegria é essa? Comprada? A alegria que a gente compra, a gente pega o ingresso, entra, assiste, participa e vai embora. Acabou. Essa é a alegria comprada. A alegria de alma e de existência, aquela que me faz viver em paz, tranquilamente, tendo satisfação dentro do coração, ela é gerada pela comunhão com Cristo Jesus, com o entendimento da sua palavra e a oportunidade de compartilhar desta palavra com outras pessoas. Essa é a alegria que Jesus chama de alegria, e que eu entendo é a alegria verdadeira. Ela não é material, ela não é física, ela não é de momentos, ela não é desse mundo, ela vem do espiritual, de um mundo a mais, e vai acontecer na eternidade, que é muito mais do que a gente vive hoje, aqui e agora. Então, quando o Senhor Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, que Ele sabe que passariam por muito mais dificuldades logo depois, e durante a vida deles, e a maioria daqueles discípulos foram mortos de maneira terrível, Deus cuida deles, e não permita que a perseguição, não permita que as dificuldades, não permita que a espada, não permita que a cruz, não permita que a morte tire deles a alegria. Proteja-os com a tua palavra e mantenha-os juntos nos princípios do Senhor. Assim eles cuidam uns dos outros. Aqui está a definição de alegria. É aquilo que Deus me dá. Essa recepção alegre da palavra de Deus os colocava em desacordo com o mundo.
A igreja, quando ela tem a alegria de viver a palavra de Deus, e a igreja diz diante de alguém que impera sobre você, ou que reina sobre você, ou que quer te dar uma ordem, que quer definir a sua vida, que aponta para você e diz, faça. E você olha para a Escritura e diz, Deus, não faça. E você diz, não faço. E aí essa pessoa diz, você vai fazer. E eu digo, eu não. Aquele que me salvou, aquele que é meu Deus, é muito maior do que você, e eu não faço. E aí você vai ser perseguido. Quando isso aconteceu na história? Sempre. Mas quando nós vivemos a palavra, a qual produz alegria em nós. É essa a ideia. No verso 14, Jesus, eu não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Aí ele diz, estes aqui, a igreja, não são do mundo, e eu também não sou do mundo. Jesus está fazendo uma distinção muito forte aqui, muito pesada. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive no mundo. Eu não posso desonrar a qualidade, a essência de uma pessoa que está no mundo. Eu não vou desonrar as pessoas porque elas são do mundo, mas o que o Senhor Jesus diz é, ao conviver com essas pessoas, guarda-os do mal. Não permita que o mal contamine os meus discípulos que o Senhor me deu. Não permita que o mundo e os seus ensinamentos, que não são os do Senhor, ao qual eu também não vivo nesse mundo, nem eles, venha prejudicar a vida deles espiritualmente. O que eu peço é que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os guarde. A ideia de guardar aqui é a ideia de alguma coisa está vindo contra você e alguém protege e diz, esse aqui você não toca não, tá bom? Aí o outro diz, mas eu vou tentar, e está rangindo, e mexendo os dentes, e querendo pegar você, e acabar com você, porque você é um cristão, porque você age diferente do mundo, e ele vem com tudo, dizendo, eu vou te tirar da mão desse Deus, e o Senhor Jesus, Pai, guarda-os do mal, proteja-os, cuida deles, não permita que o diabo que anda ao derredor, com desejo de devorar, faça alguma coisa. É o que nós encontramos lá em 1 Pedro capítulo 5. Está ao redor como um leão que ruge. O diabo e o mundo são assim. Mas ele diz, Pai, eles estão nesse ambiente, eles têm que conviver, não quero que o Senhor tire eles daqui. Ainda não está na hora. Mas enquanto eles estão aqui, protejam-os, guarde-os. Observe que Jesus não está orando para que eles sejam isolados de problemas. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós não temos a vacina contra problema. Nós não temos. O Senhor Jesus tem propósito para os problemas. Em vez disso, Ele está orando para que eles sejam protegidos do maligno. Entende essa ideia? Nós, os cristãos, o povo de Deus, aqueles que amam Jesus, não são retirados do mundo e nem devem ser confundidos com o mundo, mas permanecer no mundo, dando testemunho da verdade com a ajuda do Espírito Santo, absorvendo toda a malícia que o mundo pode reunir, viver e finalmente protegido pelo próprio Pai em resposta à oração do Senhor Jesus. Maravilhoso. O que a gente vê aqui tão claramente é como os seguidores de Jesus devem pensar e devem viver. Jesus, ao orar para o Pai, Ele não está dizendo, Pai, está tudo perdido e agora não tem mais nada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, o Senhor é Deus, o Senhor é glorioso, o Senhor me glorifica com a glória que é própria de Deus, agora já estou cumprindo o meu ministério, agora proteja essas pessoas. Por quê? Porque elas são minhas, foi o Senhor que me deu.
Eu dei para elas a palavra do Senhor e elas receberam, e por causa disso é povo de Deus. Mas estão vivendo no mundo, mas guarda essas pessoas, para que elas fiquem tranquilas. Sustenta essas pessoas, para que elas possam ficar de pé. Fortalece as pessoas, para que elas possam vencer as lutas e no final a guerra. É isso que o Senhor Jesus está pedindo. E isso está registrado na Escritura para que eu saiba que isso é verdade. E para que eu tenha esperança. Vira e mexe, eu tenho visto crentes caindo pelas beiradas, se desviando do caminho, reclamando da história difícil que tem e deixando de confiar no Deus que é poderoso e que já foi crido. Que começam a dizer: Senhor, até onde? Até quando? O Senhor não me ama, o Senhor não é justo, o Senhor não pode. Ou fazer as coisas segundo a sua própria força. O Senhor Jesus diz para nós aqui nesse texto: olha, não é assim que funciona. Você quer alegria? Em Deus e na sua palavra. Você quer proteção? Deus te protege. E uma das armas da proteção é vivermos como povo de Deus, cuidando uns dos outros, usando a verdade. E Jesus está ensinando como fazer isso. E uma das armas de proteção se chama oração, intercessão. Irmãos, orem por mim porque a carga está pesada. Eu estou passando por essas dificuldades. Eu tenho sido assediado pelo diabo. Eu tenho sido assediado pelo mundo que tenta tirar de mim a convicção que o Senhor está me dando. E eu estou cambaleando. Ora comigo. Senta comigo. Ajoelha. Ora comigo. Você está vendo onde vem proteção? Vem de Deus. E Ele usa a igreja e a unidade da igreja como um dos instrumentos. Nós temos que resistir a essa tentação de perder a batalha ou deixar a batalha. Nós precisamos falar disso. Há uma tentação de simplesmente a gente dizer: então tá, não tem jeito mesmo, no mundo todo mundo faz, esse é o normal, é o comum, eu não vou ser diferente do mundo, eu vou usar esse tipo de roupa. Eu vivo no mundo e todo mundo faz, eu vou sonegar imposto. Eu estou no mundo, todo mundo faz e eu vou ficar. E o jovem diz: eu vou ficar. E ficar é ter relacionamento sexual com outro jovem. E o mundo está aí, querendo te morder. E Jesus diz: Pai, proteja. Nós temos a tentação de sair, de isolar do mundo e das outras pessoas, porque assim eu vou viver tranquilo e ninguém me pega, e eu vou ser fiel a Deus. Jesus não disse para você fazer isso. Ele disse para você: olha, Pai, mantenha-os onde eles estão, mas não permita que o mal os toque. Não seja como aqueles que usavam alguns espaços separados, cheio de portas e cheio de trancas, para que eles pudessem viver em piedade. O período dos monastérios, o monasticismo. Dentro daqueles mosteiros estavam homens, estavam mulheres. Eles nem mesmo conversavam uns com os outros. Eles tinham votos de silêncio em muitos desses monastérios, desses mosteiros. Porque eles tinham medo do mundo contaminar eles. E hoje a história nos conta que esses lugares eram cheios de pecado. Sabe por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra, diz o Senhor Jesus, mas é o que sai. Está aqui dentro. A natureza caída está aqui. Ela tem que ser santificada dentro de mim. E só o Espírito de Deus faz isso. Não adianta você querer se isolar do mundo para ser santo.
para você ser piedoso. Jesus não está dizendo, Pai, coloca eles numa vila onde só vivam os crentes e eles não tenham contato com ninguém. Eu conheço algumas organizações cristãs chamadas evangélicas no mundo, que são vilas separadas onde as pessoas vivem para que ali não entre pecado do mundo. Vira e mexe tem escândalos envolvendo esse grupo. Vira e mexe. Sabe por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, e que precisa ser tratado. E o Senhor Jesus diz, cuida deles, Pai. Existe a tentação de ceder, existe a tentação de isolar, mas são coisas trágicas. A missão de Jesus para os seus discípulos é glorificar o Pai, vivendo dificuldades, provações e tentações, debaixo da palavra de Deus, sendo um só corpo nos princípios do Senhor, sendo protegidos por Deus. E o caminho a seguir, irmãos, é viver a batalha das dificuldades, com a certeza de que Jesus nos protegerá. Não tenha medo. Não deixe as coisas tirar a paz do seu coração. Se você pertence a Jesus, Ele vai cuidar com poder de você. Bota isso na sua cabeça e no seu coração. Essa oração, ela começa com a glorificação. Ela continua com a proteção. E Jesus vai mais para frente e ora para uma igreja, a igreja ser santificada. Observe bem que no verso 17, Jesus orou pela santificação da igreja. Ele diz, o santifica. Na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santificado significa separado. O que Jesus está dizendo, Pai, separa essas pessoas. Ele está dizendo, e o sentido é de ser separado para ser separado. Ser santo foi separado para ser santo, para que nosso caráter reflita o caráter do santo. E o santo é Jesus. Essa semana, infelizmente, eu tive que tratar situações que envolviam um negócio chamado falta de caráter. Autopiedade, aquele que não tem caráter nenhum e fica se fazendo de piedoso, coitadinho, tem que ter cuidado, cuidado, não, peraí, o que está acontecendo? Quando a gente diz que alguém não tem caráter, a gente está dizendo que essa pessoa, ela é ruim, ela é má, maliciosa, tendenciosa, egoísta, destruidora de comunhão. Vai para o livro de Provérbios e ali você vai encontrar uma sequência de afirmações e de provérbios que diz o que significa essa pessoa sem caráter. O cristão verdadeiro, ele tem o seu caráter moldado a Cristo. Ele não pode ser de falta de caráter, ele tem caráter e o caráter dele é santificado pela palavra de Deus. Transformado todos os dias. As dificuldades da minha vida não pode fazer de mim um mau caráter. Não pode fazer de mim alguém que se desvia da palavra que gera caráter e santificação na minha existência. Eu não tenho esse direito. Você já percebeu que quando a gente está com raiva, a gente solta a língua? Não sei se isso acontece com você, mas eu tenho que segurar minha boca. Você já falou algum palavrão na vida? Você já falou alguma maldição? Você já falou alguma coisa com raiva? E aquela palavra usada, ela não é usada comumente. Aí você fala, mas isso não é errado, isso aí significa aquilo. Mas do jeito que você está usando, significa algo muito ruim. As nossas reações quando estamos sob pressão, elas são perigosas. E há uma tendência de quando eu estou sobrecarregado, eu começo a achar que eu tenho direito, por causa dessa sobrecarga de sofrimento, me extravasar. E a extravasar é demonstrar a natureza caída. Mas o Senhor Jesus está dizendo, Pai, eles estão no mundo, vão ser
acossados, eles vão ser maltratados. Aí no mundo o trem é difícil, e eu peço, guarda-os do mal, tampa a boca deles, segura os braços deles, fecha os olhos deles, os ouvidos, para que eles não estejam usando esses sentidos que eles têm para pecar. Pai, o único jeito deles darem conta disso tudo é: santifica-os na tua palavra. Molda o caráter dessas pessoas, não só para que eles falem que são crentes, mas eles têm um caráter cristão, eles têm a aparência de Cristo na sua existência. Cuidado, irmão, porque na hora das dificuldades eu tenho visto muito crente batendo asa para o inferno, para o mundo, para a desonra, para a ausência de santidade. O que o Senhor Jesus está dizendo, no momento de crise, ele vai ser preso, ele sabe que os seus discípulos vão ser acossados também, e vão chorar e vão morrer. Ele diz: Pai, cuida deles, e aperfeiçoa o caráter deles com a santidade, que pode ser vivida pela palavra. Coloque isso de maneira prática na sua vida, irmão, porque o Senhor Jesus colocou isso de maneira prática para a gente entender. Eu acho lindo a oração sacerdotal de Jesus. E o que ela tem a ver com você? É isso que a gente está vendo aqui. Jesus está pedindo ao Pai, por meio da verdade, tornar os seus discípulos cada vez mais santos. Ao invés de você ir para o mundo, volta para Cristo. Jesus ora para seus discípulos, para que eles sejam mudados cada vez mais, para se parecerem com Cristo Jesus. Tem um texto maravilhoso de 2 Coríntios capítulo 3. Abram lá comigo, 2 Coríntios capítulo 3, e a gente já está indo para o final. No verso 18. E a todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. No verso 4 é: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Nós somos transformados de glória em glória, para sermos segundo a imagem de Deus. É exatamente isso que Jesus está pedindo. Santifica-os, transforma-os, faz o caráter deles ser um caráter cristão, de tal forma que eles tenham a aparência do santo, do verdadeiro, do Salvador, daquele que ensinou aqui o que significa homem santo. O objetivo é sermos formados à imagem de Jesus, um grau de glória para outra glória, como se ele dissesse: olha, você é elevado, e depois você é elevado de novo, e depois você é elevado de novo, e você nunca vai chegar lá, mas você vai parecer cada vez mais com aquele que está lá e é glorioso. Essa é a ideia. Quando Jesus pede para que o Senhor nos santifique, Ele está dizendo para que eles possam fazer aquilo que eles têm que fazer como crentes. No momento da angústia, da dificuldade, querido, entenda que de glória em glória Deus nos transforma. E existe glória até mesmo nas dificuldades, porque naquilo Deus nos aumenta, nos amadurece, nos fortalece, nos aperfeiçoa e nos aproxima da semelhança de Cristo, do caráter, do ser amado e transformado por Cristo Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para conceder perdão. Ai, Senhor, muito obrigado. Ele veio ao mundo para conceder perdão, mas também ele veio ao mundo para tornar as pessoas justas. Como é que é dado o perdão? O perdão exige arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é aquele que não faz mais aquilo que fez de errado. Entende? Jesus veio para dar perdão, mas Ele também veio para me tornar justo. Alguém que não precisa mais desse tipo de perdão.
E aí eu estou sendo de glória em glória amadurecido. Essa missão de Jesus é tão importante para ele que ele fala com o Pai sobre isso. Ele está chegando diante do Pai e dizendo: Pai, faz isso. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus ora assim por mim e por você. Eu não peço só por esses discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer. E esse envolve eu e você. Concluindo, irmãos. Querida igreja, queridos irmãos, isso aqui está registrado, a oração de Jesus está registrada, a única vez aqui na Escritura, por um motivo. João queria que não apenas soubéssemos sobre o que Jesus orou, para que pudéssemos estar mais informados. Não é só isso que ele queria. Ele destaca essa oração para que possamos ser inspirados a orar e a viver como Jesus viveu e orou. Se você ainda não é um cristão, seu primeiro passo é crer no Senhor Jesus e pertencer a Jesus e ter intimidade com o Senhor Jesus. Isso ficou claro. O Senhor me deu, o Senhor colocou eles, agora são meus. Foi através da palavra. Eu preciso ser do Senhor Jesus. Você ouviu o contraste que existe entre aqueles que são de Cristo e aqueles que estão e são do mundo. E você agora pode perceber isso. E de repente eu posso perguntar para você: onde você está hoje? Você é de Deus? Ou você é do mundo? Você é salvo ou perdido? Você tem alegria em Deus e na sua palavra? Ou você é um triste porque você não deixa Deus reinar no seu coração? Você vê a maneira como você está encontrando glória em todas as coisas? E está. Você entende o seu pecado? Porque você precisa receber o Senhor Jesus no seu coração. E é agora mesmo. Mas se você é crente, que bênção. Eu quero lembrá-lo de algumas coisas para orar enquanto caminha por um mundo quebrado e tendo um mundo querendo te quebrar. Você deve orar por essas coisas, por todo cristão e por você mesmo. Jesus, faça de mim um santo, assim como o Senhor é. Me aperfeiçoa para eu parecer cada vez mais com Cristo. E de tal forma que as pessoas vejam em mim um caráter cristão. Sou de verdade. Segundo motivo, diga: Jesus, se eu criei, mantenha-me fiel e me proteja do mundo, da carne e do diabo. Me livra. E fazer como Jesus ensinou, você chega e diz: Jesus, seja glorificado em todas as partes da minha vida. E me ajude para que eu possa viver para a tua glória. Jesus nos ajuda a ver como a oração revela o que realmente é importante. Lembra o que eu disse para vocês? A oração revela o que é importante para nós. E nessa oração Jesus mostrou o que era importante para nós. João 17 mostra como orar como Jesus, enquanto nós esperamos pelo Senhor Jesus, porque Ele vai voltar, e Ele vai querer levar-nos para o céu, e Ele disse que fará isso, mas enquanto estamos aqui, fique tranquilo, Jesus orou por você. Seja santo, para que você glorifique a Cristo Jesus como o Pai o tem glorificado. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Ó Deus Santo, nós vimos só alguns detalhes desse texto e ele desabrochou diante de nós. E nos fez ver o tamanho do amor que o teu filho teve ao ter um ministério, Pai, a nosso favor. Ó Deus, cuida de nós como servos do Senhor, para que possamos viver a cada instante para a glória de Cristo. Ó Deus, nós queremos ter um caráter cristão tão límpido, que as pessoas vejam o que Jesus foi e o que Ele ensinou nas nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e faz essa obra em nós, para a glória do Senhor e para o nosso bem, Pai. Ó Deus, nós vimos que o Senhor não só nos perdoou para sermos perdoados, mas para que sejamos justos e santos. Santifica-nos, separa-nos para o Senhor mesmo, e faz com que a nossa alegria maior seja o Senhor, a Tua palavra, a Tua presença, a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós hoje e para todo sempre. Amém.